aos nossos corações. Quantos estão desejosos para continuar ouvindo a voz de Deus aqui neste lugar? Pastor Eduardo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu já ia cantar aqui, o crente cru tem que cozinhar. Gruda, né, na mente da gente. Misericórdia, Jesus. Uma bênção. Queridos, que igreja linda hoje. Que maravilha. A expressão dos irmãos é uma expressão de santidade. Uma expressão onde o Espírito Santo está presente. Abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 15. Aleluia. Quero agradecer essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Luiz Carlos Barros, e o nosso pastor Amazeni. Glória a Deus pela vida do pastor Amazeni. E aos demais pastores e à igreja. Êxodo capítulo 15. Aleluia. A partir do verso de número 23. Aleluia. Amém? Êxodo capítulo 15, verso de número 23 em diante, está escrito: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? Esse povo, Jesus, esses crentes, Jesus, é uma bênção. O que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar de todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Querido Deus e amado Pai, sabemos, Senhor, que este momento é importante. Não estamos lendo qualquer livro, Senhor. Estamos lendo, Senhor, a Tua palavra. Este livro, Senhor, cujo único livro em toda a eternidade, para sempre, quando for lido, o autor estará sempre vivo e presente. Tu estás presente nesta noite, e eu quero te suplicar, Senhor, que fale aos nossos corações através da Tua palavra. Deus, eu posso sentir a Tua presença nesse lugar, a Tua glória, Senhor, que se estende por todo esse templo, porque, Senhor, Tu és como um círculo, cujo centro está em toda parte, e cuja circunferência está em lugar nenhum, porque Tu não cabe dentro do universo, mas, Senhor, Tu cabe dentro do coração dos Teus filhos. Esta noite fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Esse é um texto conhecido da palavra de Deus. Fala do momento
após a libertação do povo de Deus do Egito. Todos nós sabemos que o povo de Deus entra no Egito através de José. São cerca de 70 pessoas que entram no Egito através de José, porque José era governador do Egito e amigo de Faraó. O povo de Deus cresce assustadoramente. Faraó morre, José morre, levanta-se outro faraó, e levanta-se outro faraó, e levanta-se um faraó que não conhece a história de José, alguém desprovido de cérebro, alguém que não leu as histórias e que não conhecia a história de José. Esse faraó, não conhecendo a José e vendo o povo crescendo assustadoramente, alguém chega para ele e diz: Faraó, esse povo cresce mais do que nós, e daqui a pouco nós seremos escravos deles. Faraó fica preocupado e diz: que decisões devemos tomar? Que sejam escravos, alimentação ruim para que sejam fracos, trabalhem dobrado, triplicado, a fim de que não tenham tempo com suas famílias, e que todas as crianças do sexo masculino sejam mortas, para que não se multipliquem esse povo e venhamos a ser escravos deles. E assim fizeram, e o povo começou a sofrer, e o povo começou a se angustiar profundamente. Trabalho pesado. Os filhos que nasciam, as parteiras, quando viam que eram meninos, eles já eram mortos ali. Eu tento trazer isso para as nossas vidas, porque ler não é suficiente. Precisamos sentir a palavra nas nossas vidas. As crianças, quando nasciam e tinham sexo masculino, já eram mortas ali. Trabalho pesado, cargas pesadas, homens cansados. Deus levanta Moisés, e nós sabemos qual é a história de Moisés, não vamos aqui nos deter nela, mas sabemos de uma coisa: todo aquele que é chamado por Deus é perseguido. Moisés foge do Egito por alguns motivos. O fato de ter matado um egípcio defendendo um judeu. Ele ouve Deus falar no meio de uma sarça, dizendo: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Tu vais livrar o meu povo de Israel. Moisés diz: Senhor, eu tenho 80 anos, sou velho, não sei falar, eu sou gago, como vou fazer isso? Não se preocupe, vou colocar alguém para ajudar você. Colocarão outro velho. Não pode. Moisés chega para Faraó e diz: olha, aquele que me enviou disse que você deve libertar o meu povo para que adorem a Deus fora desse lugar. E Faraó tem 4 audiências com Moisés. Na primeira delas, Faraó diz: não, vocês podem até ir, mas o bom é que vocês adorem o Deus de vocês dentro do Egito mesmo. E Moisés disse: dentro do Egito não dá para adorar o nosso Deus. Não. Na segunda audiência, Faraó diz: tudo bem, vão, mas não vão longe, fiquem por perto. E Moisés disse: não,
nós vamos para a terra que emana leite e mel. Na terceira audiência, Faraó diz: tudo bem, vão, mas vão somente até o Monte Sinai, de lá para cá. E Moisés mais uma vez disse não. Na quarta audiência, Faraó diz: tudo bem, vão, levem os homens, mas deixem as mulheres, as crianças, os animais, o gado e as ovelhas. E Moisés disse não. Olha, Faraó, você ainda não compreendeu. Quando Deus quer libertar o seu povo, e Deus me trouxe aqui para libertá-los, não ficará na terra do Egito nenhuma unha. Nós vamos levar os homens, vamos levar as mulheres, vamos levar as crianças, vamos levar o ouro, vamos levar o gado, vamos levar as ovelhas, porque no Egito não fica uma unha. Quando Deus trouxe você, a intenção de Deus é que não fique parte de você lá fora no Egito. Não deve ficar uma unha, nem uma mecha de cabelo. A sua vida, Deus quer por completo. Deus não quer uma noite com você. Deus não quer um dia de vigília. Deus não quer uma consagração à tarde. Deus quer uma vida inteira na presença dEle. Houve as catástrofes, as pragas, até que Faraó libera o povo. E o povo sai em direção ao Monte Sinai. Eles caminham e de repente o último homem da fileira olha para trás e percebe que Faraó havia mudado de ideia. Mandou soldados, cavalos para dizimar o povo de Deus ali no meio do deserto. E quando o último homem vê, o primeiro da fila já está dizendo: Moisés, eles estão vindo aí para nos destruir, porque notícia ruim corre rápido. Moisés olha para frente e percebe que na frente há o Mar Vermelho. Do lado direito uma grande montanha, do lado esquerdo outra grande montanha, e atrás o exército de Faraó. A questão é que quando você é chamado por Deus, escolhido por Deus, não dá para voltar. Não dá para voltar. A ponte quebrou. Eu me lembro de uma vez, eu disse: Senhor, eu estava pregando nas cruzadas Mensageiro de Sião. Aquilo para mim me pesava muito, porque para mim pregar me pesa muito. Eu não venho para cá com uma mensagem pronta. Eu tenho uma noção, essa mensagem paira sobre a minha cabeça. Eu não tenho palavras decoradas, eu não tenho. Eu deixo que Deus me leve. Quero ser como Ezequiel lá, jogado no meio do rio. Leva, Senhor, leva. Eu tenho uma noção. Então para mim é muito pesado. Sempre que eu pregava, eu descia do púlpito muito aflito, angustiado. Não sei se isso acontece com alguém. Eu disse: Senhor, eu não quero mais essa vida. Não quero mais pregar. Ninguém sabia. Eu tinha meus próprios projetos. Eu vou voltar a estudar. Vou trabalhar. Não vou mais para essas cruzadas. Vou ser um crente de banco, do último banco, se possível. Um dia estávamos orando. Deus levantou um profeta e disse para mim: se você desistir, eu toco naquilo que tu mais ama, porque eu investi em você. Não dá para voltar. O mar está na frente, à direita uma montanha, à esquerda uma montanha, atrás vem o exército de Faraó. O que fazer? Moisés clama ao Senhor,
Muita gente diz que Moisés toca no mar com um cajado. Não existe isso. Você assistiu um filme em algum lugar? Não há cajado nessa história. A Bíblia diz que Deus abre o mar no meio. Como é que Deus abre? Ele fala: mar, abra. Não. Como é que Deus faz? Ele sopra. Não. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 15, que ele faz assim, ó, com as narinas, com o sopro das suas narinas, o mar se parte ao meio e o povo passa a pé enxuto. Quando o último homem passa dos limites do mar, o exército de Faraó vindo se fecha e todos eles morrem afogados. Eu não sei se há portas fechadas para você. Estaria eu falando com alguém aqui nesta noite que disse: Senhor, o que eu vou fazer agora? Porque parece que tudo está dando errado. Deixa eu dizer uma coisa: o Deus que abriu o mar vermelho é poderoso para abrir portas nesta noite e te dar a vitória. Aleluia! Quando eles passam o mar, Miriam tira o pandeiro, as mulheres pegam seus pandeiros, começam a cantar, e Moisés canta o hino da vitória, dizendo: só o Senhor é Deus. Agora eles vão caminhar por 3 dias pelo deserto. 3 dias. E quando eles caminham, os milagres continuam acontecendo. Uma nuvem que está sobre ele para que eles não sejam prejudicados com o calor de 45, 50 graus. E à noite uma coluna de fogo para que eles não morram de frio, porque no deserto a temperatura vai abaixo de zero. Estão caminhando, há milagres acontecendo. No entanto, aquele povo olha e diz: não tem água. Para onde eles olham é areia. Não tem água. Eles chegam para Moisés e diz: Moisés, tu nos trouxeste do Egito para morrer aqui. Vamos morrer de sede. Analisando a palavra, eles só estavam caminhando, pastor Luiz Carlos, há 3 dias. Eles saíram do Egito com provisão. Eles tinham água. A questão é que tem muita gente que, mesmo que tudo está bem, ele arranja um problema para murmurar. Tinha água. O que eles tinham era medo que faltasse a água. E eles começam a murmurar. E a murmuração é uma adoração a Satanás. Eles murmuram, mas de repente alguém vê um oásis, palmeiras, uma linda lagoa, algo extraordinário, e eles correm, homens, mulheres, crianças, mulheres com criança nos braços, e quando eles chegam e pegam a água, colocam na boca, eles percebem que aquela água é amarga. Eles olham para Moisés mais uma vez e dizem: ô Moisés, não dá para beber aqui, a água é amarga. Ei, mas aquele povo viu de longe um oásis, palmeiras, uma lagoa linda, maravilhosa. Eles poderiam ter se aconselhado com Moisés, porque Moisés tinha pastoreado ali durante 40 anos. Ele conhecia como a palma da sua mão. Mas há pessoas que só querem resolver suas coisas sozinhos. Nem o conselho do seu líder espiritual eles pedem. Não, vou fazer isso do meu jeito. E foi assim que eles fizeram. Tudo de longe pode parecer muito bonito. Já dizia minha mãe: meu filho, vai ver coisa. Não é isso. Meu filho, nem tudo que reluz é ouro. Quando eles olham de longe,
é um oásis, palmeira, um lago bonito, mas quando chegam perto, são águas amargas. Estaria eu falando aqui para alguém nesta noite, que executou projetos, ou que fez projetos, casamentos, ou coisas desse tipo, olhou de longe e disse, é lindo demais, mas quando aconteceu depois disso, é amargo. Descobriu que não era o que pensava. Caminhar no deserto faz parte da nossa vida. Morar nele não. Mas caminhar no deserto é o lugar onde mais crescemos e somos moldados. Ver as coisas de longe e achar lindas não significa dizer que elas de fato são lindas. Era uma linda lagoa, lindas palmeiras, mas eram águas amargas. O povo olha para Moisés e diz: Moisés, o que vamos fazer? Moisés clama a Deus, e Deus diz: Moisés, meu filho, olhe para o lado, corte esse lenho, esse tronco, lance na água. Eu vou dizer para você, não tem adoçante nem açúcar que vá deixar essa água tão doce quanto esse tronco de árvore. Ele fez isso, as águas ficaram doces por um dia. Não foi por 2 nem por 3, foi por um dia. Por quê? Por que será? Hoje, nos dias de hoje, os cientistas pegaram aquela água, nos dias de hoje, levaram para o laboratório, porque as águas ainda são amargas, e descobriram que aquelas águas são medicinais. Descobriram que as plantas que estão por baixo das águas são medicinais. Descobriram que aquelas águas têm um alto teor de cloreto de potássio, de magnésio e de vários produtos químicos que serviam para a cura. Agora se lembre, aquele povo vinha do Egito, escravos, doentes, não comiam direito, era exigido dele uma alta carga de trabalho, estavam doentes e precisavam caminhar por 40 anos, Deus precisava curá-los. E como é que Deus ia fazer isso? Levando para as águas de Mara. Às vezes, o que vai me curar e curar você são determinadas situações difíceis que temos que passar. Às vezes temos que passar pelo deserto para sermos curados. É nas águas de mar, é na dificuldade, é no momento amargo que Deus vai arrancar de dentro de nós a exaltação e nos tornar uma pessoa melhor e mais humilde. Produtos medicinais daquela água que eram capazes de curar artrose, artrite, problemas no intestino, tudo aquilo que aquele povo adquiriu como escravos, como sofredores, e o Senhor os estava levando ali para curá-los. Nem tudo, queridos, que olhamos e que aparentemente é bom, é de fato bom. Nem tudo que olhamos e acreditamos que é bom, é de fato bom. Precisamos analisar, nos aconselharmos, orarmos ao Senhor para ver se aquilo é ou não é de Deus. Eu lembro de uma literatura, a Odisseia, que fala da guerra de Troia, escrita 8 séculos antes de Cristo, onde Ulisses está na sua embarcação vindo de Troia, da guerra. As tempestades vêm, a noite vem, o barco quebra, as velas quebram, e ele fica à deriva. Tudo que eles tinham era a amizade uns com os outros e a fidelidade uns com os outros dentro daquele barco. Tudo estava indo de mal a pior.
as ondas enormes, tempestades enormes. De repente eles olham e veem uma ilha extraordinária, maravilhosa. O barco vai até lá, eles descem. Ulisses olha para seus companheiros e diz: o anfitrião daqui deve ser maravilhoso. As ovelhas eram limpas, gordas e grandes. A lavoura era maravilhosa. Então eles disseram: vamos esperar o anfitrião. Eles chegam a uma caverna. Eles entram nessa caverna, há muita provisão, água, queijo, tudo que eles precisavam. E eles aguardam ali. Mas aquilo que aparentemente era o céu, na verdade era o inferno. Quando chega o anfitrião da ilha, o dono da ilha era um gigante chamado Cíclope, com um enorme olho na testa, somente um. Ele entra na caverna, fecha a pedra e percebe pelo cheiro e depois pelo olhar que há homens naquele lugar. A história diz que ele pega um dos homens com a mão, outro com a outra, ele bate os seus crânios um no outro, quebra e depois os devora. Ulisses está vendo isso, os amigos estão vendo isso. Ele dorme, ninguém tem como afastar a pedra. Pela manhã ele mata mais 2 e devora. À tarde, voltando, mata mais 2 e devora. Eles então dizem o seguinte: vamos fazer o seguinte, temos essa estaca, vamos fazer uma ponta e quando ele dormir, vamos furar o único olho que ele tem. E assim eles fizeram. Eles furam o olho do Cíclope. Ele fica desesperado, vai para a porta, afasta a pedra, porque ele quer tateando pegar os homens. Mas os homens passam grudados debaixo das ovelhas, que são enormes. Conseguem fugir dali. A ilha era maravilhosa. As ovelhas eram lindas. A lavoura era perfeita. Mas a grande verdade é que ali não era o céu, era o inferno. Muito cuidado com seus projetos, com a sua vida. Antes é necessário buscar a Deus, consultar ao Senhor, para ver se é isso que Deus de fato quer para a sua vida. Aquele povo, eles chegam ali, a água fica doce por um dia, eles bebem, são curados para caminhar. Agora eles caminham 11 quilômetros só e param em 12 fontes com 70 palmeiras. E isso não é aleatório. Haviam ali 12 tribos. Era uma fonte para cada tribo. Sabe por quê? Porque Deus trata você de forma especial, pessoal. Deus não joga você no mundo e diz: vai, te vira. Você está aqui porque o Espírito Santo falou com você e disse: eu quero falar com você hoje. Oh, aleluia. Deus é um Deus pessoal. Eles correram tanto atrás de água, chegam as águas amargas, mas Deus, em algum tempo da eternidade, chega para um anjo e diz: anjo, sim, Senhor, eu quero que você vá até ali perto de Mara, 11 quilômetros, cave 12 fontes lindas e maravilhosas, plante 70 palmeiras. Sim, Senhor, para quê? É porque um dia o meu povo vai chegar lá. São 12 tribos e eu quero cuidar de cada um pessoalmente, de forma pessoal. Você está aqui nesta noite e talvez tenha se perguntado: Senhor, como será o dia de amanhã? Jesus disse: não se preocupe com isso. Você não pode tornar um cabelo da sua cabeça branco ou preto. Você não pode mudar um côvado da sua altura.
sou eu que cuido de você, assim diz o Senhor. Caminhar pelo deserto é necessário, beber de águas amargas muitas vezes é necessário, mas saiba de uma coisa: você não foi esquecido por Deus. Deus conhece você por dentro, por fora e por dentro. Oh! Quando Filipe chega para Natanael, Natanael, vem e vê, nós encontramos o Messias. Natanael talvez tenha ficado eufórico, porque ele era um judeu que esperava o Cristo, e perguntou quem ele é, como ele é, de onde ele é, como é que ele vem. E Filipe disse: ele vem de Nazaré. Nazaré? A favela da localidade. Pode porventura alguma coisa vir de Nazaré? Jesus chega, se aproxima de Natanael, olha nos olhos dele e diz: eis aí um israelita em quem não há falsidade. Diz: tu me conhece? Tu me conhece? Oh, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Ele dobra-se aos seus pés, diz: tu és o Cristo. Jesus disse: por quê? Porque eu te disse que te vi, tu estando debaixo da figueira, tu verás maiores obras do que essa. Alguns escritores dizem que, como os judeus tinham o hábito de orar debaixo das figueiras, por isso que Jeremias orando, o Senhor disse: Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, pois eu velo pela minha palavra para cumprir. Natanael estava em oração e provavelmente dizendo: Senhor, tu não está me vendo. E Jesus olhou e disse: eu te vi. O Senhor está te vendo. Quando você caminha, quando você anda, quando você dobra os joelhos, quando você está no ônibus, quando você está lavando a louça, quando está lavando a roupa, Deus te conhece, Deus sabe quem é você, Ele cuida de você. Oh, aleluia! Olhai para os lírios dos campos, não fiam, não tecem, mas nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olhai para as aves dos céus, não plantam, não colhem, mas o vosso Pai as alimenta. Ora, se o Pai cuida assim das aves dos céus e dos lírios dos campos, que hoje são e amanhã secam-se, murcham e caem, quanto mais não cuidará de você? Quanto mais não cuidará de você? Quanto mais não cuidará de você? Aleluia! Moisés lança o madeiro, o tronco dentro das águas, elas se tornam doces. E aqui há um grande princípio, porque esse tronco reaparece lá no monte do Gólgota, como a cruz do Calvário. O casamento está ruim, bota Cristo dentro. Trabalho está ruim, bota Cristo dentro. A empresa está ruim, bota Cristo dentro. Os problemas vão sumir. Não! Há pessoas que dizem: venha, aceite a Jesus e seus problemas vão desaparecer. É provável que aumentem. Só que quando Cristo entra, a dimensão dele é tão grande que os problemas se tornam tão pequenos. Jesus uma certa vez disse para os seus discípulos: vão e preguem a minha mensagem.
Senhor, qual é a mensagem que tu quer que eu pregue? Qual é o tema? Me dá aí 10 temas. Não, só basta um tema. Não, vamos fazer essa disputa de crente aqui não. Quem prega mais, quem prega menos, quem é assim, quem é assado. É Deus que dá. Senhor, o que vamos pregar? Digam para eles que o meu reino, o reino de Deus, é chegado no meio de vós. Os discípulos, mas Senhor, o povo está doente, tem gente sofrendo, tem gente aleijada, tem gente com fome. Jesus disse, mas o meu reino não é comida e nem é bebida, é gozo, alegria e paz. É a capacidade de, mesmo num momento difícil, confiar em Deus e se sentir bem. Eita Jesus, fala com a tua serva, Pai, em nome de Jesus. As águas podem ser amargas, mas Cristo pode mudar a sua história. E isso aparece muito claro quando Jesus vê a mulher samaritana no poço. Ela chega no poço, aliás, Jesus chega antes, senta-se ali, e aquela mulher chega no poço, e ela chega em um horário diferente, porque ela tem vergonha de si mesmo, e ela não vai no horário que todo mundo vai. Ela chega para tirar água, uma mulher samaritana, não falavam com os judeus, e quando ela chega, Jesus disse, ô mulher, me dá um pouco de água. Ela disse, como você, sendo judeu, tem coragem de falar comigo que sou samaritana? Isso, mulher, me dá água, porque se você tira essa água e bebe dessa água, você terá sede de novo, mas se você souber quem te pede água, tu me pediria e eu te daria água da vida. Ela disse, porventura, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Jesus disse, dessa água quem beber volta a sentir sede. Agora vai, chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, é verdade, você teve 5, e o que tem agora não é teu. Porque Jesus, ele conhece você por dentro, por fora e por dentro. A questão é que aquela mulher, pela manhã olhava para o cântaro, e o cântaro estava vazio, e ela tinha que ir buscar água. E no outro dia, ela olhava, o cântaro estava vazio, e ela tinha que ir buscar água. E no outro dia, e a vida era assim. E ela casou com um homem, e não deu certo. Talvez ela não tenha tentado o suficiente. Tem gente que desiste rápido demais. Mas talvez tenha tentado muito e não deu certo. Casou com outro, não deu certo. Casou com outro, não deu certo. Casou com outro, não deu certo. E o que dava não era marido. Sabe por quê? Porque quando Cristo não está na história, as coisas travam, não caminham e não andam. Aquela mulher deixou o cântaro, correu para a cidade e se tornou a maior evangelista daquela localidade. Queridos, a mensagem que eu trago nesta noite é essa. Nem tudo que parece ser bonito é. Mas se alguma coisa está difícil, coloca Cristo dentro disso. Coloca Cristo nessa situação. E quando eu falo em colocar Cristo, eu não estou falando em vir ao culto no domingo somente. Isso é bom. Eu estou falando em você acordar já prestando culto ao Senhor. Seu culto racional é feito quando você acorda, toma café, trabalha, você para, você adora a Deus. É todos os instantes. Esse culto aqui é o culto que você vem entregar no meio da comunidade. Se aqui eu estivesse prestando o meu culto, e o meu irmão do meu lado não falasse comigo e prestasse o seu culto,
e o outro prestasse o seu culto, não sairia ninguém daqui sem ouvir a voz de Deus e sem ser mudado. Queridos, nem tudo que parece bom é. Leve essa lição para casa. Mas se está ruim, coloca Jesus nessa situação, porque Ele pode resolver todas as coisas para a glória do Deus Pai. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.